Nossa, são tantos ranços. São tantos ranços, não sei. Lá em casa. Eu não gostava, porque se ela tá fora do padrão, esse negócio ela é de a exigência de que mulheres sejam... Não é mais um mimimi como todo mundo acredita. Oi pessoal, eu sou a Jana Rabelo e este é o Lá em Casa, em que eu recebo pessoas que eu amo, que eu admiro, com que eu trabalho, que eu stalkeio. E nesta semana eu estou aqui com uma parceira de vida, de trabalho, de questionamentos, de problematizações, que é a Alana. Alana, você podia se apresentar? Ei, gente, é um prazer estar aqui com a Jana de novo no canal dela. Eu sou professora de língua portuguesa, mas fiz mestrado na área de feminismo, de argumentação e feminismo. Eu acho que hoje o nosso papo vai passar por essa área que muito me agrada. Tá, eu chamei a Alana hoje para uma treta, na verdade. A gente vai conversar sobre os mulher tem que. Né? Existem certos estereótipos, certas ligações que se fazem entre o ser feminino e algumas características. A gente queria problematizar. Alana, de todos os mulher tem que, qual que você acha que é o que te incomoda mais? O que mais me incomoda é a relação entre feminino e emoções sendo vista como algo negativo. Então, a mulher é excessivamente passional, segundo esse estereótipo, e isso seria algo ruim porque aproxima de alguém descontrolada, histérica, de alguém extremamente frágil e suscetível às emoções. Quem nunca ouviu uma frase como ela tá de TPM, não conversa com ela hoje, ou então ela não sabe o que diz, tá de TPM. Essa vinculação com as emoções me incomoda sobremaneira. Tá. Quando eu fui formular essa pergunta pra você, eu fiquei perguntando qual que é a que mais me incomoda. E qual que é mais que me incomoda? Essa ideia de mulher como um ser silencioso, como um ser humilde, como um ser pequeno, né? A gente já conversou sobre isso algumas vezes. A gente convive com homens, correto? Os homens são muito ruidosos, dependendo do contexto em que eles estão ou os assuntos. Só que quando uma mulher é ruidosa, isso é visto como histeria, ou uma mulher que é descontrolada, ou uma mulher que é barraqueira. E nos últimos tempos tem me incomodado também um outro mulher tem que. Mulher tem que ser humilde, ela tem que ser recatada, ela tem que ficar em casa. Então, não vou mentir, eu sou uma mulher que tem sonhos, eu quero crescer, eu quero levar muita gente comigo. E aí, às vezes, isso é visto como uma mulher que é excessivamente ambiciosa. Qualquer ambição na mulher é visto como negativo, como uma falha de caráter. Sendo que um homem ambicioso é um homem que pensa grande. Isso. E aí distancia, inclusive, da ideia de uma suposta feminilidade, né? Que a gente vai conversar sobre essa construção aqui também. Mas eu acho que você pontuou algo muito interessante, essa coisa de mulher tem que ser mais discreta, silenciosa, comedida. Tem uma pesquisadora, inclusive, a Michelle Perrot, tem um livro bem famoso que chama Minha História das Mulheres, em que ela se baseia no conceito de invisibilidade. Ela diz que as mulheres, por séculos, elas foram deixadas de lado, né, ou a voz foi tirada dessas mulheres, a ponto de a história das próprias mulheres ter sido contada pelos homens. Sim. E ela aponta que, a partir do momento em que a mulher ganha essa voz, tudo pode ser diferente. Então eu acho que é um momento histórico em que as mulheres têm ganhado voz e esse ganhar voz incomoda e a partir do momento em que essa voz é destacada, ela é vista como ruidosa demais, o que não acontece com a voz do masculino, né? Depois eu vou postar no Instagram e mesmo aqui no YouTube eu falo, tem um monte de livrinhos, eu coloquei alguns livrinhos aqui na nossa biblioteca. Um dos livros que eu sugeriria para você ver a história contada, a história das mulheres contada pelas mulheres, é o História das Mulheres no Brasil, que tá ali. Suelen, já que você é a nossa participante extraoficial, Suelen tá ali, manda um salve, Suelen. Por favor, comenta aí no canal Salve Suelen. Depois o Nova História das Mulheres no Brasil, que é escrito por duas mulheres. Eu vou fazer uma resenha sobre ele depois, que é um livro que transformou meu jeito de ver mulheres. Excelente esse livro. Tem um livro que eu acho que é essencial para pensar essa coisa do mulher tem que, desses estereótipos negativos e tal, que é um livro do Pierre Bourdieu, filósofo francês. O livro se chama A Dominação Masculina. E é muito interessante que o Bourdieu parte da ideia de uma divisão sexualizante de mundo. Então ele diz que
o mundo é construído nesses polos opostos entre feminino e masculino, sempre de forma a filiar o polo feminino a algo inferior. Então, mulher passional, homem racional, então o passional é inferior. Mulher, por exemplo, mais discreta, mais deixada no âmbito da intimidade, o homem no espaço público e não no privado. Então aquilo que é do privado é inferior. Esse tipo de escala, né? E é muito interessante que ele comenta também que existe uma tentativa do patriarcalismo, mesmo contemporânea, de deshistoricizar o que é histórico. Ou seja, de pegar algo que é construído socialmente e tentar dar a esse algo uma perspectiva biológica. Então dizer assim, olha, a mulher é dessa maneira porque os hormônios da mulher a colocam assim. Ou o homem é mais dessa maneira porque a evolução do corpo masculino, o cérebro masculino age de uma forma, o cérebro feminino age de outra. Que inclusive é uma perspectiva que a gente chama de neurosexista. Alguns estudos que tentam a todo custo, mesmo com alguns procedimentos metodológicos meio questionáveis, indicar que a diferença entre homem e mulher é puramente biológica e não é construída socialmente, que é uma das facetas mais perversas de um repatriarcalismo, né? De um fortalecimento do patriarcalismo. Então é quase como se fosse uma tentativa de dar bases científicas para esse sexismo, para essa desigualdade de gêneros. É claro que a gente não pode negar que existem bases biológicas, científicas, anatômicas, mas é aquela coisa de fortalecer o biológico para que ele sirva como um pretexto a fim de enfraquecer o social, o cultural, a construção que é estereotipada porque as relações sociais a fizeram assim. E aí, já que a gente está falando de mulher tem que, vou usar esse gancho seu. Um outro mulher tem que me incomoda muito é mulher tem que ser a cuidadora. Ah, sim. Né? A ideia de que a mulher é a que se sacrifica pelo homem, pela família, ela deve ser a dona de casa, a rainha do lar. Eu não estou negando que as mulheres possam fazer isso, mas a mulher não pode só fazer isso e não é só a mulher que faz isso, né? Então essa exigência de uma certa domesticidade feminina, né? É como se a gente fosse feita para ficar dentro de casa, cuidando da casa. É uma restrição do espaço público para a mulher, né? Do uso do espaço público. Isso, é uma ideia de uma certa tutoria que a mulher teria de exercer sobre o homem, né? Então, isso me incomoda também, assim, olha, se não existe uma mulher em casa, o homem não dá conta de organizar as coisas. Sim. Ou mesmo quando existe a divisão dos trabalhos domésticos, aqueles que são explícitos, né? A limpeza, ou lavar roupa, ou passar roupa, ou fazer as compras, existe uma gama de trabalhos que são mais invisíveis que é a mulher que se responsabiliza por eles, né? Então, pensar o que está acabando em casa, pensar em alguma coisa que não é tão óbvia e projetar que a casa pode precisar. Então, a gente fala que é um trabalho doméstico silencioso, que na maioria das vezes é da mulher, porque ela tem que cuidar de tudo, já que ela é naturalmente cuidadora. E aí, recentemente eu vi até uma postagem num site que se chama Blogueiras Feministas, que é um site bem legal, um portal, na verdade, né? Chama pessoas para escrever, que é chamada Sobrecarga Feminina. A mulher trabalha, a mulher cuida da casa, mas ela não só cuida no sentido concreto, ela cuida da dinâmica da casa, ela preocupa o que acaba, ela preocupa com o pagamento das contas e o quanto que isso nos esgota mentalmente e como é que isso às vezes, por exemplo, sabota a nossa participação no mercado de trabalho. Isso. Não sobra muito tempo de investir em outras atividades se a gente está excessivamente preso no espaço da casa. É verdade. Tem outros, mulher tem que me incomodam também. Tem um que tem me incomodado muito recentemente, que é o mulher tem que ter senso de humor. Porque essa vertente é muito perversa. Não que a mulher seja um sujeito que não ri, não é isso. Mas é uma cobrança para que a mulher seja como o homem e faça piada de tudo. E a mulher que não ri de tudo é vista como uma mulher azeda. Você já ouviu isso em algum momento? Já, a mulher não tem senso de humor. Suelvis, você levantou a mão aí, você gostaria de dar um depoimento pra gente? Na verdade, situações do mercado de trabalho. Eu acho que eu não ri de piada o suficiente pra estar hoje, por exemplo, onde eu gostaria, sabe? Eu não tive
esse bom humor que eles cobram, que eles acham que é o ideal. E tem uma coisa cruel, assim, muito simbólica, que um tipo de assédio que a gente recebe muito na rua é o ri pra mim, gracinha. Isso. Que cara fechada. Isso. Como se eu tivesse a obrigatoriedade de ser dócil e Isso. simpática. Exato. E muitas das vezes, né, em que a gente é convidada a rir, são situações de piadas preconceituosas, piadas que pra mim de verdade não tem a mínima graça. Então eu não tô a fim de rir, né? Simples assim. Nem por isso eu sou uma pessoa que não tenha leveza nos momentos adequados, nos momentos em que eu acho que é preciso ter leveza. Em relação a essas piadas que a gente deveria rir, tem uma estratégia, eu gosto muito, acho que a Alana já me viu algumas vezes usando essa estratégia, que é, alguém faz uma piada que eu acho ofensiva, desagradável, aí eu sorrio. Eu não vou rir não, eu sorrio e faço assim, uai, é? Não entendi. É o riso da ironia. E aí a pessoa é obrigada a explicar o que ela está fazendo de piada, e aí ela se constrange, porque tende a ficar mais explícito o preconceito, o sexismo que está ali atrás. Sobre a questão do silenciamento que a gente vinha falando, da descrição, me lembrei também de outro perfil que eu acho pavoroso, que é a ideia de que a mulher tem que ser apolítica. Aquela ideia de a mulher politizada demais, ela é vista como cansativa. Sabe, a mulher engajada demais é vista como monotemática. É a feminazi, né? A gente tem um nome horroroso que é o feminazi. A feminazi. Agora, eu acho que a gente deixou pro final o principal, né? Que é a ideia da beleza, né? Mulher tem que ser feminina, seja lá diabos o que significa ser feminina. Não tem ideia. E sendo feminina, ela tem que ser bonita, seja lá o que diabo ser bonita. Isso. E mesmo com o alargamento dos padrões de beleza, ou com o suposto alargamento dos padrões de beleza, aquela ideia de, olha, você com a sua beleza pode ser como quiser, e aí o mercado se apropria disso de maneira fantástica. As marcas estão adorando, né? Exatamente. O fortalecimento dos discursos minoritários faz com que o capitalismo, assim, bata palmas e lucre com isso. Por mais que esse alargamento dos padrões aconteça, o que eu vejo é que no final das contas existe a recriação dos moldes, talvez de forma um pouco disfarçada ou de forma mais perniciosa mesmo, mas a ideia da beleza está sempre ali, tem que existir de alguma maneira. Por que que eu tenho que ser bonita? Né? Essa é a grande pergunta. Eu quero ser bonita, isso é um valor para mim? Vou falar do meu último Mulher Tem Que Ser. Mulher tem que ser educada, mas não no sentido de polida. A mulher tem que ser ensinada, né? Você estava falando do apolítica, eu sou uma mulher que gosta de política, somos mulheres que gostam de política, até porque não tem como ser mulher e não ser um ser político, no final das contas. E eu estava recentemente numa mesa, várias pessoas discutindo a política brasileira, estavam especificamente discutindo algo da política que eu entendo relativamente bem, que é a política educacional brasileira, nós somos educadoras. E aí, na hora em que um dos homens começou a falar, um homem que não tem nada a ver com educação, que não tem nada a ver com política, só sabia o senso comum, na hora que ele começou a falar, todo mundo prestou atenção. E na hora que eu comecei a falar, eu fui interrompida, né? E nesse sentido, eu tenho que indicar um livro. Tá? Eu li recentemente, não sei se você leu, um livro que se chama Os Homens Me Explicam Tudo. Não. Da Rebecca Solnit, que fala de o que a gente chama de mansplaining, que é quando os homens te explicam coisas, né? Tem gente chamando de homem-explicanismo e, na minha opinião, o melhor nome que é macho palestrinha. Macho palestrinha, esse é o que eu conheço, macho palestrinha. Eu passei por um macho palestrinha na semana passada, eu preciso falar sobre isso. Eu fiz mestrado numa área que é a área de fonética e fonologia. E eu estava conversando com um homem sobre fonética e fonologia. Esse homem sabe que eu fiz um mestrado em fonética e fonologia. E aí esse homem veio me explicar um princípio básico da fonética e da fonologia, né? Um fenômeno que acontece na língua portuguesa. E ele estava me explicando, falei assim, mas é porque eu fiz mestrado nisso, ainda dei uma deixa para ele parar de ser macho palestrinha. Ele, a propósito, tem uma autora brasileira chamada Thaís Cristófaro que fala sobre isso. Sua orientadora de mestrado. Minha orientadora de mestrado. Talvez eu saiba da obra da Thaís Cristófaro. Eu acho que para fechar, acho que amarra bem tudo isso que a gente falou. Quem quiser procurar um pouco mais sobre Judith Butler, né? Maravilhoso. Ler um pouquinho sobre a ideia de performatividade, como que a questão do gênero está ligada a um aprendizado e não a algo natural, né? Então o gênero é construção, é pura construção e nós desde a infância, nós mulheres somos levadas a performar
feminilidade, seja lá o que isso signifique. Em alguns momentos a gente quer entrar nesse padrão, nesse estereótipo, em alguns momentos a gente quer romper, mas eu acho que vale a pena pensar sobre isso. Então, a última pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu. Você indicaria ler a Butler. Mais alguma coisa? Eu indicaria que as meninas assistissem a um documentário que eu acho que tem a ver com o que a gente falou de beleza, que é o Embrace, tá na Netflix, que é bem legal, que ajuda a perceber essa ideia de como que um ideal de beleza é perverso com a mulher contemporânea. Então a gente já tá nesse momento Netflix, meu amor. Para encerrar, eu indicaria que vocês assistissem a um documentário que tá na Netflix, que se chama She's Beautiful When She's Angry, que fala da construção histórica do movimento feminista, infelizmente muito focado no feminismo norte-americano, mas que já é um começo, e que fala de vários desses nossos questionamentos. Eu e a Alana não inventamos nenhum desses questionamentos. A gente faz esses questionamentos. É uma pena, porque poderíamos ter inventado, né? Poderíamos. E aí, provavelmente, um macho palestrinha chamaria a gente de feminazi. Explicar pra gente e chamar a gente de feminazi. É, acho que a gente pode terminar o vídeo, inclusive, bem feminina. O que você acha? Vamos, bem feminina. Vamos. Pronto. Ó, gente, beijo, até mais. Até mais. Passamos vergonha, mas pelo menos conversamos. É. Gente, eu fiz um vídeo de vocês assim de um dia inteiro.